Não, impossível. Então, medir é medir. Hoje, o nosso tema será grandezas e medidas. Vamos para a nossa aula. E aí, galera, Tia Dai de volta. Para adiantarmos do nosso lado, já vou estar te pedindo que você abra lá o seu módulo 2, na disciplina de matemática, na página 42, até a página 49, onde trabalharemos, como já foi falado anteriormente, grandezas e medidas. Então, a gente vai observar logo os primeiros passos da nossa atividade. E a Tia Dai vai estar auxiliando vocês. Vamos lá! Na nossa atividade de primeiros passos, observando a paisagem, você vai identificar que tipo de paisagem é essa. A gente pode observar que é um espaço recreativo para cães, ou seja, cuida de animais. Como assim? Então vamos logo para o enunciado, que faz a pergunta. Por que é importante verificar a quantidade de quilograma dos animais? Então, a função desse local aí é ajudar o cachorro a manter o peso, fazendo muitos exercícios. Que legal! Até os animais também querem manter o peso. A Tia Dai tá difícil, viu? Então, depois a gente vai para outra questão que pergunta: se o animal passar 3 horas nesse lugar, qual será o valor a ser pago? No cartaz aí acima, você vai observar. Veja os preços. A cada 1 hora que o cachorro passa no local, custa R$10. Se ele passar um dia, o seu dono irá pagar R$50. Então, o cachorro vai ficar 3 horas, hein? Vamos ter que somar 10 mais 10 mais 10 para chegarmos ao resultado. Estamos trabalhando aí medidas, não é? Então, na outra questão pergunta: o valor da diária é equivalente a quantas horas, hein? Se 1 hora são R$10 e um dia são R$50, R$50, que seria um dia, vai equivaler a quantas horas? Isso, pessoal. Então, vocês perceberam que utilizamos medida de massa para medir o peso do animal em quilogramas e a medida de tempo, quando formos calcular a quantidade de horas que ele ficaria no espaço recreativo. Então, agora já estamos prontos para continuarmos as atividades. Vamos lá? E aí, turminha, retornando às nossas atividades, já na página 42, a Tia Dai só vai recapitular a página anterior, nos primeiros passos que a gente fez juntinhos. Vocês podem observar que as medidas estão presentes na nossa vida o tempo todo. Esse assunto não é novo, porque já aprendemos no primeiro bimestre um pouquinho sobre noções de medidas. Conhecemos a medida de massa, que podemos medir em quilogramas, a medida de tempo, que podemos utilizar o calendário, e a medida de capacidade, que utilizamos o litro, e a medida de comprimento, que utilizamos o metro. Essa será a nossa aulinha de hoje. Na página 42, você já vai logo observar o título que fala assim: medidas de massas em quilogramas. A gente pode utilizar várias maneiras de medir, seja ela o tempo, o peso, o comprimento e quantidades. Para medir a massa, como foi medida a do animal na página anterior, utilizamos quilogramas. Geralmente utilizamos a medida de massa, quilogramas, para medir o peso de um animal, ou até mesmo dos seres vivos, eu e você, os alimentos, feijão, arroz, batata, queijo, frutas
verduras. A balança é o instrumento que utilizamos para medir a massa. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a medida de tempo. A gente também consegue medir o tempo. Quanto tempo se passou até que eu e você nos conhecemos lá no primeiro dia de aula, até agora que a gente tá bem apegadinhos, mesmo que de longe. Então, para medir o tempo, a gente usa o quê? O relógio, que a gente pode medir as horas, e também o calendário, que lá no calendário tem os dias da semana e os meses do ano, não é isso? Um ano são 12 meses. O dia, ele tem 24 horas. E a gente costuma medir em 3 partes do nosso dia, não é? Que é o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Então, vai acontecendo várias coisas e a gente, com o relógio, a gente consegue organizar o nosso tempo. Geralmente de manhã a gente vai para a escola, de tarde a gente faz atividades e brinca um pouquinho, e à noite é aquele momento em família e onde a gente dorme pelo menos 8 horas por noite para chegar o segundo dia e continuarmos o mesmo processo novamente. E aí o tempo vai passando. Vamos lá conhecer outras medidas? A Tia Day vai falar com vocês um pouquinho sobre medida de capacidade. Como a Tia Day perguntou no início da aula, o que é que a gente faz para medir a quantidade de água que tem no oceano? É meio impossível, né? Mas a gente pode utilizar o litro para medir. Por exemplo, você tem que beber 2 litros de água por dia. Para saber disso, você vai ter que estar medindo por litros, utilizando a medida de capacidade. A Tia Day também vai falar com vocês um pouquinho sobre a medida de comprimento, no qual utilizamos o metro. Eu meço 1,55 m. Como foi que eu consegui descobrir? Através das medidas. Medida de comprimento. Através da fita métrica, eu pude medir a minha altura e descobri que eu meço 1,55 m. Então, a gente pode utilizar as medidas de comprimento para medir o tamanho de uma cadeira, a medida de uma porta, do nosso módulo didático. Então, para saber o tamanho de determinado objeto, podemos utilizar a medida de comprimento metro. Então, crianças, a gente já está encerrando o nosso assunto sobre grandezas e medidas. Agora, iremos para as atividades do dia. Vamos lá? Então, agora, iremos para nossas etapas das atividades. Você vai lá na página 44, onde tem um desafio. Na página 44 está falando sobre a medida de quilogramas, ou seja, de massa. No desafio tem assim: observe as balanças a seguir. Tem 2 balanças. Uma tem um peso de 1 quilo e uma caixa de café. Então, na outra balança tem 3 caixas de café e um gato. A primeira balança está identificando que uma caixa de café equivale na medida a 1 quilo. Quantos quilos tem o gato? Descubra e mandem para mim. Depois que você terminar esse desafio bem legal da página 44, a gente vai para outra página, que é a página 48, onde tem uma pergunta, uma curiosidade. É verdade? Em Curitiba, em um ponto turístico chamado Rua 24 Horas, há um relógio analógico de ponteiros que marca 24 horas do dia. Veja na imagem ao lado. Então,
você vai tentar descobrir se existe mesmo em Curitiba essa rua chamada 24 horas. A gente utiliza sempre esses dois tipos de relógio, que é o relógio digital, onde as horas são marcadas em numerais, que é o que eu acho que você mais utiliza, que tem no seu celular, que é o relógio digital. Mas também tem aquele relógio que as horas são marcadas através de ponteiros, onde, numa oportunidade maior, quando retornarmos para a sala de aula, a tia Dai vai estar orientando vocês para a gente conseguir identificar as horas através do relógio analógico. Mas voltando para a atividade, pesquise com mamãe e papai. Será que é verdade que em Curitiba tem essa rua chamada 24 horas? Depois, você vai para a página 49, de uma atividade chamada Jogo Rápido. Na atividade acima, está falando um pouco dos meses do ano. A tia Dai explicou que um ano tem 12 meses. Quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem uma coisa bem legal aí. O mês de fevereiro tem 28 dias. E quando ele pula para 29 dias, chamamos esse ano de ano bissexto. É um ano que se acrescenta um dia a mais. Ao invés de a gente ter 365 dias, como a gente tem em um ano, a gente passa a ter 366 dias. Então, no jogo rápido, você vai estar respondendo aí, que são respostas, pessoais. Depois, a gente vai finalizar o nosso assunto aqui de matemática por hoje. Mas eu tenho uma outra atividade, é uma atividade oral avaliativa. Como conhecemos um pouco sobre grandezas e medidas, você vai agora, junto com sua família, pesquisar na sua casa, identificar alguns objetos. O que é que eu quero? Eu quero que vocês encontrem na casa de vocês objetos que foram comprados por papai, mamãe, vovó, titio. Quem for por quilo, algum objeto que vocês compraram por quilo, outros que vocês compraram por capacidade e outros por metro. Depois que vocês identificarem esses 3 produtos, você vai gravar um vídeo para mim. E junto com esses tem outro também, que eu quero que vocês descubram algum objeto que é utilizado para marcar o tempo. Olha, todas as orientações estão na nossa videoaula, então não vai ter erro. A tia agradece a atenção de vocês e já estou me despedindo por aqui. Beijos!